Bom, pessoal, boa noite. Tá? A gente costuma, lá na Ambima, iniciar toda apresentação corporativa, né, todo evento nosso, fazendo uma coisa que a gente chama de autodescrição. E esse profissional aqui que vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, também é uma prática em todos os nossos eventos da Ambima. Tá? Bom, feito esse pequeno disclosure, eu sou o Thiago Silva, tenho 42 anos, tenho mais ou menos 1,80 m de altura, sou um homem branco, a pele um pouco morena e fruto de alguns dias de sol. Tá? Tenho cabelos castanhos, embora recentemente a Laura tenha dito que os meus cabelos são cinza, né? Então já tem os primeiros grisalhos se fazendo aparecer. Estou usando uma calça clara, estou usando também uma camisa azul, com o logotipo do Ambima Summit, que é o nosso principal evento que discute N questões relacionadas ao mercado de capitais brasileiro. A gente começa dessa forma, pessoal, fazendo a nossa autodescrição, justamente para aquele colega que talvez está lá na última fileira, não está conseguindo me ver de uma forma ideal, ou aquela pessoa que eventualmente tenha baixa visibilidade e que não consiga me enxergar. O fato da gente fazer a nossa autodescrição conecta um pouco mais a nossa fala com o nosso público. Esse é um pouco do objetivo. A gente inicia as apresentações da Ambima fazendo a nossa autodescrição. Bom, aqui eu espero conversar com vocês sobre o que é Ambima, quem é Ambima nesse universo do mercado de capitais brasileiro. Espero também contar para vocês os cases que nós estamos trabalhando dentro da empresa, para o mercado e dentro da nossa empresa. E também espero, na minha fala, me conectar com vocês, futuros contadores, futuros administradores e futuros economistas. Os objetivos aqui, acho que antes de mais nada, meu amigo Luciano, muito obrigado. Meninas, obrigado pela organização do evento, impecável. Vamos lá. Pessoal, tem um logotipo aqui dizendo Ambima 15 anos, a casa do mercado de capitais. A Ambima, sim, ela existe há 15 anos. Só que a Ambima ela é fruto de uma fusão de duas outras associações, a ex-Andima e a ex-Ambid. Essas associações, sim, existem no mercado de capitais brasileiro há mais de 50 anos. Mas a marca Ambima, ela existe há 15 anos e nós nos posicionamos como a casa do mercado de capitais brasileiro. Bom, aqui são alguns números, tá? Hoje, a Ambima tem aí em torno de 310, 315 associados, mas nós temos uma relação direta com mais de 1.500 instituições do Sistema Financeiro Nacional que seguem os nossos códigos de regulação e melhores práticas, ok? Já explico para vocês o que significa esse palavrão. Aqui um pouco, pessoal, do ecossistema que a gente está conectado. Esses aqui são todos os nossos stakeholders. Por exemplo, academia. O Luciano, aqui representado, junto com os outros colegas professores, representa o compromisso institucional da Ambima de ter aí uma conexão com as unidades, com as universidades, com as instituições de ensino superior. Bom, temos também nossos associados, que são aqueles 300 e poucos que eu comentei com vocês ali. Temos associações parceiras, temos relações governamentais com o executivo, o legislativo e o judiciário. Como que isso acontece? Vocês já devem ter ouvido falar de CNI, CNSEG, CNC, e nós também temos a CNF, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Toda confederação, ela tem prerrogativa regimental para falar em nome daquele segmento perante o executivo, o legislativo e o judiciário. A Ambima, assim como a FEBRABAN, é uma das entidades mantenedoras da CNF. Então, através da CNF, de uma parceria institucional, nós temos aí uma interlocução direta com os governos. Temos a interlocução com a sociedade civil, que são todos vocês, somos todos nós aqui. Também temos conexão com organismos internacionais. Poderia citar, por exemplo, a IOSCO. A IOSCO seria a CVM das CVMs, uma entidade internacional que reúne e conecta todas as CVMs ao redor do mundo.
Temos as 1.500 instituições que seguem voluntariamente os códigos da Anbima de regulação e melhores práticas. E tem um carinha ali que eu espero que sejam todos vocês aqui dentro, os investidores. Todos nós, de alguma forma, somos um investidor, consciente ou inconsciente. Todos nós, de alguma forma, somos um investidor. Esse é um pouco do ecossistema ao qual a gente está inserido. E o que a Anbima faz? Aí eu vou me permitir aqui a usar alguns termos técnicos, tá? Para os meus colegas futuros contadores, a Anbima é uma associação civil sem fins lucrativos. Eu não sou uma SA de capital aberto, eu não sou uma limitada, eu sou uma associação civil sem fins lucrativos. Tá? E quais as nossas principais unidades de negócio? A mais importante, ou uma das mais importantes, é o que nós chamamos de representação. A representação nada mais é do que o americano chama de advocacy ou de lobby. Pensem em 3 ou 4 grandes instituições financeiras aí. Essas instituições, se elas tiverem um pleito para o governo federal, para o governo estadual, para qualquer ente do governo, ou elas tiverem uma necessidade de regular qualquer novo produto, ela não vai fazer unilateralmente. Ela vai na sua entidade de classe, vamos chamar assim, no caso Anbima, discute naquela casa plural, isenta, por isso somos uma associação, para ter isenção, não viso lucro, tá? E eu discuto dentro dessa instituição o que é o melhor para o mercado, não o que é melhor para aquela instituição A, para a instituição B ou para a instituição C. Então a Anbima, ela legitima esse processo, por exemplo, de criação e discussão de uma nova regra. A regra é criada pela representação, por exemplo. Tá? Deixa eu tentar tangibilizar para vocês. Imagine aí, recentemente, o governo criou uma série de instrumentos financeiros incentivados. LCI, LCA, são títulos de dívida que são isentos de imposto de renda, por exemplo. Em algum momento, algum executivo, alguma dessas instituições tiveram essa ideia de montar um título para beneficiar o agronegócio ou a indústria imobiliária, que para se vender mais fosse algo interessante para todos nós investidores. Tá? Pensou-se na ideia da LCI. Opa, mas não existe uma regra própria no mercado voltado para a LCI. Vou criar essa regra dentro da Anbima. Legal, o mercado discutiu dentro da empresa, criou-se essa regra. Legal, alguém tem que supervisionar. Não adianta só eu criar a regrinha e ninguém supervisionar. Nós temos uma área de autorregulação. Deixa eu explicar um pouquinho a semântica do nome. Regulador no Brasil é a CVM e o Banco Central do Brasil. Tá? Eu sou um autorregulador. Tem 1.500 instituições que aderem aos nossos códigos de regulação e melhores práticas. Se vocês investem em fundo de investimento, ou eventualmente forem fazer a partir de hoje, espero, olhem a lâmina do fundo, que nada mais é do que o resumo do fundo de investimento, se ela é renda fixa, se ela é renda variável, enfim. Vai ter um selinho no canto inferior direito. Essa instituição é aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para gestão de recursos de terceiros. Nós temos um convênio com a CVM. Você, gestor, vai montar um fundo de investimento, você tem que ir na CVM. A CVM fala, opa, antes de eu registrar o seu fundo, vá lá na Anbima e seja um aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas. Então nós, Anbima, temos um braço voltado para a autorregulação e a gente supervisiona o cumprimento daquelas regras criadas pelo mercado, se elas efetivamente estão sendo cumpridas. Ok? Um terceiro bloco importantíssimo nós chamamos de dados e analytics. Hoje no Brasil nós temos mais de 30 mil fundos de investimento, por exemplo. Todos esses fundos de investimento precisam prestar informações diárias para o regulador e o autorregulador, porque eu preciso fiscalizar se aquele ente está de fato gerindo aquele fundo da forma que deveria gerir, para ficar no exemplo dos fundos de investimento. Eu recebo uma série de informações.
Então, nós nos posicionamos como o IBGE do mercado de capitais brasileiros. Vocês, meus colegas futuros economistas, se precisarem de algum dado específico, a Ambima é uma fonte de dados pública e confiável e gratuita, tá? Para vocês pesquisarem N questões relacionadas ao mercado de capitais brasileiro. De novo, meus colegas contadores, se vocês estão fechando um balanço, e esse balanço, por exemplo, tem um título público, qualquer que seja, você tem que fazer um lançamento contábil mensal de marcação a mercado. Quanto aquele título vale na data de hoje? Para fazer esse lançamento contábil, você precisa do preço unitário de referência daquele papel. Você vai pegar o preço na Ambima. Eu tenho um título público vencendo em 2030, quanto ele vale hoje? Você pega aqui. Eu tenho uma debenture da Light vencendo, Light não é um bom exemplo, desculpa. Eu tenho uma debenture de uma Ambev vencendo daqui X anos. Você vai pegar o preço de referência aqui, tá bom? Estou terminando já os pilares aqui. Tem um cara aqui que eu fiz de propósito, eu coloquei o Selic. No café a gente estava conversando da Selic. Isso muda completamente a minha fala. Tá? A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros referencial. A cada 45 dias o Copom se reúne, que é o Comitê de Política Monetária, e define se Selic subiu, se Selic desceu, enfim, uma série de questões. Isso não tem nada a ver com a Ambima. O que a Ambima cuida é do Selic. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse sistema existe há 45 anos, fruto de um convênio entre a Ambima e o Banco Central do Brasil, que tem 50 anos. Eu estou falando de uma das parcerias público-privadas mais antigas que existem neste país. É o sistema que emprestou o seu nome à taxa. A taxa Selic no final do dia, agora às 6h30 sai a taxa Selic final, do dia, ela nada mais é do que uma média ponderada de todos os papéis negociados naquele dia. A taxa Selic aumentou em 1%. Ok, no dia seguinte, o Banco Central emite mais títulos ou pega títulos já emitidos em tesouraria e oferece ao mercado. Bom, essa parceria, pessoal, ela nasceu há 50 anos atrás. Naquela época, se você compra um título público, você ia lá no Banco Central, até que eu posso andar, né? Você vai lá no Banco Central, paga, pega um papel, põe no bolso. Era assim que funcionava 50 anos atrás. Aí, criou-se um convênio para se desenvolver um sistema eletrônico para se registrar isso de uma forma automatizada. Para encurtar a história, é a essência do Selic. Tá? Nós nascemos para controlar a dívida pública emitida pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central emite um título, é registrado no Selic, os bancos, corretoras, distribuidoras compram, em algum momento o banco vende isso para a gente, pessoa física. Tudo isso é registrado no Selic. A melhor analogia para o Selic é, pensem num home broker. Vocês entraram lá na conta de vocês e vão comprar uma ação, qualquer investimento. Tá? Isso é o que nós fazemos, pessoas físicas. O Itaú, o Bradesco, Santander, a Caixa, o BTG, a XP, qualquer outra instituição também faz isso. Só que ele faz isso numa plataforma chamada Selic. Então estou falando de uma infraestrutura para o mercado de capitais brasileiro. Importante, estamos dentro de uma universidade federal. Nós não temos na Ambima 1 centavo de verba pública. O que eu quero dizer com isso? Quem custeia o Selic é o mercado. São os bancos, são as corretoras, são as assets independentes. Então, nós temos hoje uma estrutura de profissionais dentro do Banco Central do Brasil, cuidando de uma infraestrutura para o mercado de capitais brasileiro, que não envolve verba pública. Os bancos pagam ao Banco Central do Brasil para manter essa estrutura de pé e há 50 anos nós estamos dentro desse ecossistema, o que nos enche de orgulho. Tá? Tanto enche de orgulho, eu vou sair aqui do botão. Tanto enche de orgulho que eu uso pessoalmente uma mochila deles, comemorativa dos 50 anos do nosso convênio lá com o Banco Central. Bom, pessoal,
Por fim, não menos importante, cadê o Thiago? Temos um bloco de educação e certificação. Uma das grandes razões por eu estar aqui hoje. Tá? Talvez o público em geral conheça a Ambima pela sua certificação, pelo CPA, CPA 10, CPA 20, CGA, CEA, são certificações que nós emitimos para o mercado de capitais brasileiro. Isso surgiu no início do milênio, por volta de 2000, 2002, onde o objetivo ali era a gente assegurar de alguma forma que aquele profissional do mercado de capitais brasileiro fosse, de certa forma, certificado, qualificado para fazer aquela atividade que ele está fazendo. Trouxeram para o Brasil, na época, o conceito da certificação. Tá? Aquelas pessoas, aqueles colegas que quiserem, de alguma forma, ingressar no mercado de capitais brasileiro, um pré-requisito é uma das certificações Ambima. Tá? Meu amigo Tiago, assim que eu cheguei, falou: a Ambima tem condições de aplicar a prova para mim? Ele é uma pessoa com deficiência. Nós temos condições de fazer isso. Nós temos uma estrutura para, por exemplo, certificar aquele profissional com baixa visibilidade. Nós temos condições de colocar um fiscal de prova para atender esse tipo de pessoa e ter cada vez mais um público diverso dentro do mercado de capitais brasileiro. É de propósito que eu deixo educação e certificação para falar por último, principalmente pelo fato de a gente estar dentro de uma universidade federal. Tá? Esse é um pouco do ecossistema, o que a Ambima faz. Tá? Dando sequência aqui, pessoal, focando agora nos meus colegas contadores e também nos meus futuros colegas administradores. Não dá para a gente falar de uma associação sem falar disso aqui, governança. Muitos dos problemas que nós temos vivido na indústria relaciona-se a baixo nível de governança. Então, eu preciso dar destaque para a governança da Ambima. Tá? Isso aqui é como que a Ambima funciona. Eu tenho ali o órgão máximo, que chama-se Assembleia Geral Ordinária, que são todos os associados se manifestando por algum tema da empresa. Tá? Esses associados, alguns deles, formam a nossa diretoria. Tá? Diretoria numa associação seria o equivalente a um conselho de administração lá na MRS, por exemplo, no SA de Capital Aberto. Tá? A minha diretoria é uma diretoria transitória, não remunerada e representante dos nossos associados. Eu tenho na minha diretoria todos os grandes bancos, todas as grandes corretoras, mas também tenho assets independentes, distribuidoras, justamente porque um dos nossos valores é a pluralidade. Não adianta eu ter só bancão na minha diretoria. Dentro do meu ecossistema, eu também tenho que ter representantes de instituições financeiras menores. Tá? Um desses diretores, né, é o meu chefe, ele é o diretor executivo da empresa, e ele montou um comitê executivo. Nós somos hoje 10 pessoas, 10 profissionais, liderados por ele, cada um cuida de um pilar na empresa. A minha função dentro da empresa hoje eu eu não sou CFO da empresa. Tá? Muitas das vezes as pessoas acham que elas são o cargo, não, elas estão naquele cargo. Então, basicamente, para quem não conhece o jargão, CFO é uma abreviatura para Chief Financial Officer, ou equivalente a diretor financeiro dentro de uma SA de capital aberto. Lá na empresa hoje eu cuido de toda a parte financeira, de todas as finanças corporativas da empresa, contas a pagar, receber, tesouraria, cash management, aplicação financeira, a gente cuida da gestão do fundo de previdência dos funcionários. Eu tenho outro bloco sobre minha gestão, que é uma área de controladoria. Basicamente, eu cuido de políticas internas, controle interno, relação com o auditor, toda a contabilidade de uma associação, de uma empresa. Estamos, nesse momento, aí discutindo sobre reforma tributária, o que a reforma tributária impacta o meu negócio, meus colegas contadores, vocês vão ouvir falar muito sobre reforma tributária, estudem sobre reforma tributária. Já entreguei a idade aqui, mas enfim, eu tenho 20 anos de formado, e ao longo desses 20 anos a profissão de contador já mudou algumas vezes. Vai mudar de novo, drasticamente. E quem não estiver preparado vai quebrar.
Nós estamos revendo a nossa estrutura, o nosso business, à luz da reforma tributária. Isso é um tema importantíssimo. Por fim, não menos importante, a gente cuida lá na Ambima também de uma área que a gente chama de facilities. Tá? E o que é o facilities? É desde uma estrutura para eventos, que nós também fazemos eventos corporativos para os nossos associados. Então eu sei um pouquinho do seu frio da barriga, de funciona o microfone, não funciona. Em São Paulo, na região que a gente fica, tem um sério problema. A gente quer saber se vai chover, é só a gente ficar esperto e ver a luz cai antes da chuva, tá? Então, se tem um evento, a gente já tem que avisar o condomínio para ligar o gerador, porque a luz cai e depois que a chuva chega. Então, a gente cuida dessa parte também de toda a estrutura física de um escritório. Nesse momento, nós estamos em reforma, estamos numa obra de melhoria do espaço físico. Isso também está sob nossa gestão. Também a gente tem lá um grupo de copeiros, um grupo de recepcionistas, para fazer valer aí o funcionamento do escritório. É um pouco do que a gente cuida. Tá? Eu disse que eu tenho um chefe que é diretor executivo, legal? Mas eu tenho um outro grupo de chefes, que é aquele cara ali, do Conselho Fiscal. Meus colegas contadores, de alguma forma vocês vão se reportar a um Conselho Fiscal sempre. No caso da Ambima, é um grupo de associados que estão lá para fiscalizar as contas da empresa. Então, é um segundo nível de reporte. A Ambima ela tem também um conselho de ética, que basicamente avalia, por vezes pune, condutas com falta de ética dentro do mercado de capitais brasileiro. Case Americanas. Foi um rebuliço dentro da empresa. Todo mundo queria saber, estou falando que é público, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, qual era o problema, onde estava o problema, isso na data 1. Hoje são informações públicas aí, fraude, má conduta, enfim. O nosso papel é, houve fraude no nosso mercado ou na empresa? Houve problema no nosso mercado ou na empresa? Entendeu? O Conselho de Ética, dentre outras coisas, também discute sobre isso. Um novo associado para entrar na Ambima, ele tem que ter aprovação do Conselho de Ética. Tá? Propositalmente, eu vou começar da direita para a esquerda. Nós temos 2 grupos consultivos permanentes. Um grupo consultivo de precificação. Como é que você precifica uma debênture? Existe uma regra que, por capacidade técnica, eu não tenho a menor condição de explicar para vocês como é precificada, tá? Mas existe uma área lá especialista em pricing. Tá? E eu tenho um grupo permanente, um grupo consultivo permanente macroeconômico. Vocês, quando querem saber se Selic vai subir, descer, IPCA vai subir, descer, geralmente vocês olham o boletim Focus do Banco Central do Brasil. Olha o boletim macroeconômico da Ambima. É um grupo formado pelos 25 maiores economistas das 25 maiores instituições desse país. Eu tenho 25 economistas-chefes dentro de um organismo da Ambima discutindo projeção macroeconômica. É uma aula. E o Comacro, muitas das vezes, acerta mais do que o Focus. Tá? Então, fica a dica, olhem também o boletim macroeconômico da Ambima. Vocês vão ver ali na composição do grupo nomes de todos os economistas-chefe das principais instituições que nós temos. Tá? Temos os fóruns de apoio jurídico, tributário, temos os fóruns de representação, lembra o nosso advocacy, tá? É separado por fóruns os temas, e nós temos as redes Ambima. Isso para a gente é importantíssimo. Nós temos a rede Ambima de educação, temos as redes Ambima de inovação, temos as redes Ambima de sustentabilidade. Tiago, o que é isso? É a Ambima falando de educação para o mercado de capitais brasileiro. É a Ambima falando de inovação para o mercado de capitais brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar em Real Digital, em Drex. Esses assuntos, dentre vários outros, são discutidos dentro da Ambima. A tokenização do real digital ela será feita em alguma forma linkada com o Selic. Por isso que nós temos uma rede voltada para a inovação. E o que é a rede? Sou eu discutir este tema com profissionais do mercado de capitais brasileiro. Quando a gente fala de sustentabilidade, existe a sustentabilidade financeira e existe toda a parte ESG. Nós como sociedade, fazemos a transição
de uma economia, vamos chamar suja, para uma economia limpa, custa dinheiro. Quem vai financiar isso? A transição para uma economia limpa é um tema sendo discutido nesse momento dentro da Anbima. Esse ano em Belém nós teremos a COP30. Nós teremos vários profissionais Anbima participando da COP30. Tá? Como temos vários profissionais, vários diretores Anbima ao longo do mundo discutindo essas questões de transição energética e fontes renováveis de energia. Tá? Também, pessoal, dentro de sustentabilidade, e é um dos meus objetivos aqui, falar para um grupo de estudantes, para profissionais, trocar ideias sobre o que nós estamos fazendo dentro da Anbima para pautas de diversidade e inclusão. Então, o que eu faço da Anbima para dentro, que é como a gente usa o nosso jargão lá, e o que seria esse Anbima para dentro? Nada mais é do que a Anbima dentro da empresa dela, olhando para a estrutura empresarial e não influenciando o mercado que eu represento. Essa parte de rede Anbima de sustentabilidade me ajuda nessa parte também. Bom, tentei dar para vocês um overview do que é a Anbima, espero, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui depois à disposição, mas a ideia aqui era dar para vocês uma amplitude do que somos e como estamos inseridos no mercado de capitais brasileiro. Eu vou contar para vocês aqui, pessoal, a nossa jornada até aqui. Aqui, entendam-se, dezembro de 24. A gente já tem algumas novidades aqui, eu conto para vocês depois. Tá? Como que nós estruturamos essa pauta dentro da empresa? Essa pauta nasceu mais ou menos junto com a pandemia, tá? De uma forma estruturada. Tá? Hoje, basicamente, nós temos 4 grupos de afinidades. Eu vou contar para vocês o que são esses grupos de afinidade. E ali dentro a gente discute não um ativismo social. Ativismo social é a sociedade civil se mobilizando em cima de qualquer tema que seja de interesse daquele grupo de pessoas. O caso lá famoso dos Estados Unidos, lá do George Floyd, do Black Lives Matter, isso é um exemplo de ativismo social. Nós não fazemos ativismo social por definição. Eu sou uma empresa, eu não posso fazer ativismo social, entendeu? O que nós fazemos de uma forma estruturada, de uma forma muito bem pensada, e a gente vem colhendo bons resultados, é o ativismo corporativo. E isso é responsabilidade, na minha modesta opinião, de todas as empresas no Brasil. Tá? Bom, tudo isso aqui, pessoal, são fotos de funcionários, são fotos de colegas, são fotos de pessoas que participam desses grupos de afinidades dentro da nossa empresa e eu vou explicar para vocês um pouquinho o que são eles. Alguns big numbers, como um bom contador e financista, eu adoro o número, então vamos lá. Hoje na Anbima, 46% da nossa força de trabalho é composta por mulheres. Isso, em muitas empresas, é um desafio. Nós temos 46% do quadro de funcionários Anbima mulheres. Destas, 47 estão em cargos de liderança. Hoje na Anbima nós temos 38% de profissionais pretos e pardos. Isso é uma meta corporativa. Tá? Nós devemos chegar a 52% em 4 anos. Essa é a nossa meta. Tá? Então, vocês vão notar que dentro dessas pautas de diversidade e inclusão, você tem que, é um passo de cada vez. Não adianta eu ter meta para N frentes e efetivamente abandoná-las ao longo do caminho. Nós decidimos começar pela meta racial. Desses 38% de profissionais pretos e pardos, 21 ocupam cargos de liderança. Tá? Isso é um número expressivo e importante. Mais de 60 líderes da empresa participaram de processos de mentoria. Tá? O que é a mentoria? Meu amigo Luciano já me chamou aqui algumas vezes para conversar com alguns colegas alunos dele sobre questões de LGPD, questões de mercado, enfim. Dentro da Anbima, quando um estagiário entra lá para trabalhar com a gente, ele também é convidado a participar de um processo de mentoria.
Ele escolhe o executivo que ele quer conversar e a gente bate um papo. E é uma conversa riquíssima. Nada mais é do que troca de experiência. O que eu fiz na minha carreira que deu certo e o que eu fiz na minha carreira que não deu tão certo. Então, saber também onde a gente errou é parte do processo de aprendizado. Ambos aprendem. Tá? Então, é um processo riquíssimo, magnífico. Mais de 200 pessoas, 200 funcionários, 200 colegas de trabalho participando dos grupos de afinidade nos nossos escritórios. Realizamos, ano passado, mais de 20 ações, aqui mais relacionadas à comunicação interna, entenda-se, rodas de conversa, check-in, grupo de encontros de grupos de afinidades. Check-in é como a gente chama um webinar interno. Chamo todo mundo, coloco todo mundo numa sala, convido um especialista ou um funcionário mesmo fala e a gente trata um tema. Isso se reflete à comunicação interna. Mais de 80 pessoas participaram de um onboarding de diversidade e inclusão. O que é isso? Todo novo funcionário na empresa, ele passa pelo onboarding, aquela coisa lá do RH, políticas, acessos e tal, e nós também criamos um onboarding de diversidade e inclusão. Tá? Ou seja, o que é diversidade e inclusão dentro da Ambima e como a Ambima ela cuida dessa pauta. Ano passado foi o primeiro ano que nós fizemos uma pesquisa do GPTW, que é o Great Place to Work. Nós atingimos nota 86, uma nota excelente, motivo de muito orgulho para todos nós, e diversidade e inclusão é uma das fortalezas da Ambima dentro dessa pauta, dentro da pesquisa do GPTW. Participamos da pesquisa Ethos, que nada mais é do que uma pesquisa que você preenche um questionário, eles olham a sua estrutura empresarial, a sua estrutura de política, comparam os resultados com a média de mercado. Governança e gestão, média de mercado 4,9, nós atingimos 7,5. Visão e estratégia, média de mercado 6,1, atingimos 95, dentro de uma série de questionários, de perguntas. O social, o mercado 5,4, a Ambima 7,2, fruto da nossa estrutura de diversidade e inclusão bem estruturada que nós temos. Tá? Também temos resultados em equidade de gênero, visão, estratégia, enfim. Aqui eu falo para vocês um pouco das ações que os grupos fizeram. Tá? Aí confesso aqui que eu tenho que dar os créditos ao nosso time de comunicação, que me recomendou fortemente colocar fotos na apresentação. E isso tem um objetivo, que é um aprendizado que eu tive há 2 semanas atrás. Na visão deles, profissionais de comunicação, eu trazer fotos, eu estou tangibilizando para vocês que tudo que eu estou falando é real. Essas pessoas existem, têm LinkedIn, são funcionários Ambima. Marcelo Billy, meu colega do comitê executivo, é o sponsor desse grupo. Miguel, Mariana e Jonathan são outros colegas que ajudam o Marcelo Billy na liderança desse grupo. É um grupo de afinidades LGBTQIAP+. Nem todos os colegas que estão neste grupo são, de fato, pertencentes a uma dessas siglas LGBTQIAP+. Ok? Isso é importante a gente deixar claro. Um marco interessante que a gente fez, pessoal, foi uma adesão a um organismo conhecido dentro do nosso país, acredito eu até fora, que é uma organização aliada ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIAP+. Tá? É um ecossistema que você faz uma adesão voluntária, se comprometendo a ter práticas de diversidade e inclusão relacionadas aos temas LGBTQIAP+. Tá? Rodas de conversa com esse executivo Reinaldo, tá? Um cara sensacional, um cara inteligentíssimo. E por que nós fazemos rodas de conversa? Letramento. Falar sobre o que é. Eu não posso me posicionar sobre algo que eu não sei o que é. Então, isso para a gente é importantíssimo, o letramento dos nossos profissionais.
Aquela foto que eu ia mostrar para vocês ali é de um colega do Jonas. Ele decidiu, ele e a esposa decidiram ter um filho recentemente, e ele faz um depoimento muito bacana, por isso que eu trouxe o depoimento dele aqui. E assim, por que eu trouxe o depoimento do Jonas? Porque um desses grupos, tá, o grupo de mulheres, procurou o grupo LGBTQIAP+, e falou: precisamos evoluir na nossa política de parentalidade. O que é uma política de parentalidade? Hoje, se você olha pela CLT, meus colegas contadores sabem a CLT na ponta da língua, os administradores também, ela diz que o profissional do sexo masculino ele tem 5 dias de licença quando nasce um filho, podendo ser estendido a 20 no máximo, dependendo de alguma cláusula lá de dissídio. Opa, obrigado, Luciano. Dependendo ali de alguma questão sindical, costuma ser estendido até 20 dias. A mulher ela tem direito a 120 dias de licença maternidade. Se a empresa que ela trabalha é aderente lá à empresa cidadã, ela tem ali mais um mês de licença maternidade. Na Ambima são 6 meses. E são 6 meses para os profissionais do sexo masculino, para os profissionais do sexo feminino, independente de ser uma união heterossexual ou uma união homoafetiva. Tá? Isso é uma política, isso veio do grupo de mulheres. As mulheres falaram: peraí, Ambima, por que sua mulher tem direito a ter 6 meses de licença? Eu preciso do meu marido aqui em casa me ajudando. Para mim, enquanto pai, é magnífico dar banho na minha filha. É uma coisa que me dá prazer. Então, se eu tenho a oportunidade de ter uma licença paternidade de 6 meses, por que não vou usar? E percebam, isso foi um pleito que veio do grupo de mulheres. Isso é o ativismo corporativo que eu estou falando para vocês. Tá? O Jonatas é uma pessoa maravilhosa, está lá o menininho dele ali, pedi licença para ele, posso levar foto? Você não pode. Então, enfim, trouxe eles aqui. Ali alguns folders que a gente gosta de dividir com vocês aqui, é como a gente divulga o check-in interno. Ó, pessoal, no dia tal, conecte-se ao Workplace, que é uma plataforma de comunicação interna, data tal, hora tal, falaremos sobre o tema específico. Tá? Bom, aqui eu apresento para vocês o nosso grupo de afinidades de mulheres. Tá? Amanda Brum, minha colega do Comitê Executivo, Monique, Marina, Melissa, Sabrina, mulheres magníficas que discutem N coisas dentro da empresa. E elas aqui foram responsáveis pela adesão a um movimento chamado Mulher 360. É um movimento brasileiro que existe e nós nos juntamos a mais de 100 empresas que estão trabalhando para a implementação de várias políticas, de várias políticas de incentivo para mulheres no mercado de trabalho. Eu tenho 46% de mulheres no meu quadro. Tem empresas ali que não têm esse percentual. Então, onde eu consigo contribuir com esse grupo? Com a minha experiência, dizendo o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que eventualmente não deu certo. Isso para a gente é um marco muito interessante. Mentoria coletiva. Entendeu? Uma mentoria ali dentro de pautas relacionadas à maternidade ou à não maternidade. E muitas das vezes a mulher no mercado de trabalho, quando ela fala não vou ser mãe, ué, por quê? O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, são dilemas da sociedade que a gente discute em um ambiente seguro, em um ambiente corporativo. Tá? Isso para a gente é uma fortaleza. Também convidamos pessoas da Fin4She e do Movimento Mulher 360 para alguns desses check-ins que nós promovemos aqui internamente. Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto de trazer. Essas duas meninas aqui, uma delas ela é mãe de um menino com autismo severo. Então ela participa do grupo de afinidades de PCD. Mas ela também é uma mulher profissional, tem lá os seus dilemas enquanto profissional, tem os seus dilemas enquanto mãe, tem os seus dilemas enquanto pessoa.
E ela, participante do grupo de afinidade de PCD, procurou uma outra colega, participante do grupo de afinidades de mulheres, e trouxeram ali questões relacionadas à parentalidade atípica. Trouxeram um especialista no mercado e falaram para todos os profissionais Ambima o que é esse conceito. Então percebam, a gente chegou num ponto que os próprios grupos de afinidade começaram a trocar informações e ações entre si. É a transversalidade dentro desses grupos. Isso para a gente foi bem bacana também. Essa imagem, pessoal, é bem interessante. Aqui é a formação do grupo de afinidade de raça. Meu colega Guilherme Benaderê é o sponsor desse grupo. O Guilherme é o responsável pela área de supervisão da Ambima, tá? É ele e o time dele que fiscaliza aí se o pessoal tá trabalhando direitinho aí com a nossa dinheirinha, como a gente brinca lá, tá? Essa imagem é importante, por quê? O Guilherme é o que algumas pessoas, algumas entidades na sociedade chamam de privilegiado branco. Mas ele é o sponsor de um grupo de afinidades de raça. O que eu quero dizer para vocês? Num grupo de afinidades de PCDs não existem só PCDs. Num grupo de afinidades de raça não existem pessoas desta ou daquela raça. Existem pessoas. E esse é o nosso foco. Pessoas. Independente dele ser branco, de origem judaica, que é a origem do Guilherme, meu colega, independente dele ser de origem preta, como são as minhas colegas Kioma e Roberta. A Roberta é da minha equipe, ela trabalha lá na área do Rio, na parte de supply, profissional magnífica. E aqui o que nós fizemos dentro da nossa pauta de raça. Somos aderentes ao Pacto de Promoção de Equidade Racial, que é uma entidade brasileira que tem uma pauta muito forte voltada para questões raciais e ela busca apoio nas empresas. E nós somos aderentes a esse, somos signatários do pacto. Esse é o termo correto. Signatários do pacto. Mentorias sobre eu inspiro, colorismo, práticas antirracistas. O que é isso? Letramento. Falar sobre. Tá? Então, é algo que para a gente tem dado muito certo, é trabalhar com letramento. E também uma coisa que eu acho importantíssima, benchmark. Casa Bahia e Bradesco. Eu não sei tudo. Né? A gente até brinca, né? Eu preciso saber tudo, eu preciso ter o telefone de quem saiba. N questões que eu não sei, o meu colega Luciano lá me dá um banho. Mas também já tive a felicidade de receber ligação dele e falar assim, Thiago, eu preciso falar sobre um tema X na televisão, ou preciso discutir um tema Y em algum lugar. Cara, me ajuda. Isso é benchmark. Os colegas de vocês da faculdade provavelmente serão seus maiores benchmarks ao longo da vida. A gente se formou em 2004, 2005. Meu grande amigo. Até hoje. E espero eu por muitos anos. Então, assim, os colegas de vocês da faculdade, vocês vão ter contato com eles o resto da vida, uns mais, outros menos, mas é um contato de qualidade, é importante. Não percam isso. Tá? Aqui também algumas fotos, o que estamos fazendo dentro dessa pauta, algumas imagens. Quando a gente fala de roda de conversa, é roda mesmo, tá, pessoal? Olha lá, o pessoal senta em volta ali, conversa, bate papo e a conversa flui. É bem bacana. Agora eu vou falar do meu xodó. Eu tenho a felicidade de ser o sponsor do grupo de afinidades de PCDs. 3 pessoas foram importantes para eu levantar a mão, ou 3 fatos, né, foram importantes para eu ser sponsor desse grupo. Obviamente a questão era voluntária, eu levantei a mão e falei assim, este é um grupo que, sem nenhum demérito aos demais, é um grupo que eu gostaria de participar. E tive a felicidade do grupo me convidar para ser o sponsor. Enfim, a primeira pessoa, uma pessoa que não está mais aqui, mas eu cheguei nessa faculdade lembrando dele, que é meu pai. Meu pai já não está mais nesse mundo. No final da vida dele, por questões de doença, ele se tornou uma pessoa PCD. Ele tinha uma doença degenerativa e a gente precisava levar em médico e tal, então toda aquela situação de cadeira de roda, locomoção, enfim. Falei, opa, então a primeira pessoa que me inspirou. A segunda pessoa que me inspirou não foi você, Luciano, foi a Júlia.
Não fica convencido, não foi você não, foi ela. Tá? Porque em algum momento a Júlia vai para o mercado de trabalho. Em algum momento é, 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 ela vai gerar renda, ela vai ter a profissão dela. Tem um pessoal de São Paulo, até já falei isso para você, chama Galera do Clique. O que é a Galera do Clique? Vocês podem pesquisar aí no Instagram. A Galera do Clique é um grupo de fotógrafos profissionais formado 100% por profissionais com síndrome de Down. As fotos deles são maravilhosas e a gente contrata o pessoal da Galera do Clique para fazer fotos dos nossos eventos. É muito legal. Tem um outro cara que a gente conhece também, acho que até ficou famoso aí, chama Down Lícia. Em vez do cara escrever Delícia, ele botou Down Lícia. É um profissional, é um homem, portador de síndrome de Down, que faz doces maravilhosos. E teve um ano que a gente contratou ele para fazer docinho para nossa festa de final de ano. O pessoal adorou. Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. Como que a gente insere essas pessoas no mercado de trabalho e como a gente insere essas pessoas na sociedade. E o terceiro fato é porque, como eu comentei com vocês, lá na empresa, a gente cuida da parte de facilities também, que nada mais é do que você, dentre outras responsabilidades, deixar um escritório acessível. Depois eu vou explicar para vocês o que é um escritório acessível. Então, assim, em cima disso tudo, eu falei, não, eu acho que aqui é onde eu tenho mais a contribuir. Meus colegas aqui de liderança, Dani Barreto, Carmen, Letícia e o Tiago. Uma dessas pessoas realmente é portadora de uma deficiência invisível, mas ela é portadora de uma deficiência, ela tem dor crônica e faz uso ali de uma série de medicações e ela, perante a legislação brasileira, ela é enquadrada como uma profissional PCD. Tá? Na Ambima também eu tenho um grande amigo, o Gessé. O Gessé eu brinco com ele, brinco porque eu tenho liberdade para. Eu digo que ele é a diversidade em pessoa. Ele é preto e cadeirante, um cara magnífico. E foi ele que me treinou para estar aqui falando com vocês. Muitas das coisas que eu estou falando com vocês, eu aprendi com ele. Tá? Então, para essas pessoas também que a gente tem que deixar o escritório acessível e preparado. Dentro do nosso grupo de afinidades de PCDs, nós temos alguns pilares. Um que eu acho magnífico é o olhar para quem cuida. Não adianta a Ambima, como empresa, olhar só para o GC, preto e cadeirante. O GC também tem que olhar para aquela profissional que é mãe e é tutora de uma criança portadora, de uma criança PCD. Se aquela profissional que não é PCD é tutora de uma pessoa com deficiência, ela tem que estar mentalmente, fisicamente amparada. É isso que a gente traz para o olhar para quem cuida. Essa frase diz sobre isso. Não é olhar só o funcionário Ambima PCD, mas sim o funcionário Ambima que tem alguém sob seus cuidados, sob sua tutela, também PCD. Tá? Temos uma cultura de acessibilidade e N questões de aculturamento. Eu ia comentar com vocês sobre o conceito de acessibilidade que eu falei um pouco atrás. Quando vocês pensarem em acessibilidade, pensem nessas três palavrinhas: conforto, segurança e autonomia. A junção dessas três palavras é o que significa acessibilidade. Conforto é o uso do espaço físico, sem dificuldade. Poxa, eu estou aqui em pé na frente de vocês. Estou nervoso, mas eu estou confortável. Então, estou bem. Segurança. O ambiente ele tem que ser íntegro e tem que trazer bem-estar aos usuários. Isso é o que está por trás de segurança. E autonomia. Foco em proporcionar independência para qualquer pessoa. Tá? Isso é um conceito de acessibilidade que eu aprendi com esse cara aqui, que é o Bruno. Ele é fundador de uma entidade chamada Guia de Rodas, que eu já explico para vocês o que é. Tá? Aqui, pessoal, tem uma coisa bem, bem bacana. Isso também eu aprendi com o Bruno. Todos nós
precisamos de acessibilidade em alguma fase da nossa vida. O Brasil tem 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência, dados do IBGE. Temos quase 3 milhões de gestantes neste momento. IBGE, não é o Thiago, IBGE, dá um Google aí, um Copilot, um ChatGPT, que vocês vão chegar nesses dados. Temos 6 milhões e meio de crianças entre 0 e 2 anos e 32 milhões de idosos 60 a mais. O Luciano está mais perto dos 60 a mais do que eu, tá? É uma parte do bullying também. Mas eu tenho cabelo. Tá mudando de cor, mas tá aqui. Enfim, isso são dados do IBGE. E o que está por trás disso, pessoal? Bebê, gente, e o óbvio que eu vou falar, mas todo bebê precisa de acessibilidade. Não tem condição de se alimentar, de se trocar, enfim. Né? Lá, tem ali uma imagem ali que mais ou menos é a Laurinha andando de patinete. A Laurinha tem 4 anos. Faz 4 anos no mês que vem. Laurinha de patinete, caiu, se machucou. Opa! Ela é uma pessoa demandante de acessibilidade em algum momento. Acidentes, gestação. A Ju, quando estava grávida, e o Luciano levava ela para jantar num restaurante fino, chique, o Luciano se preocupava se aquele restaurante era um restaurante que, de repente, tinha acessibilidade, tinha uma temperatura adequada, tinha uma rampa. Certo, Luciano? A resposta correta é sim. Enfim, quando estivermos idosos, as mulheres aqui quando estiverem grávidas, enfim, tudo isso quer dizer o seguinte: em alguma fase da minha vida eu vou precisar de acessibilidade, tá? Então, e o que é acessibilidade? Lembrem daquelas 3 palavrinhas. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui um vídeo, vamos ver se está certo aqui, Luciano, acho que vai dar certo. Este vídeo é um vídeo do Bruno, lá do Guia de Rodas, tá? E ele explica um pouco melhor o que é esse projeto que eles têm do Guia de Rodas. Vamos lá. O mundo ainda não é pensado para todos. O objetivo do Guia de Rodas é propiciar uma vida mais autônoma e inclusiva. Assim nasceu a certificação Guia de Rodas, um programa que aprimora e reconhece as melhores práticas de acessibilidade e inclusão. Estão elegíveis ao programa escritórios, galpões logísticos, shoppings e edificações comerciais. O processo envolve avaliação técnica por arquitetos e especialistas, testes práticos realizados por pessoas com deficiência, treinamento dos colaboradores para uma atitude mais acessível, incentivo ao voluntariado através de avaliações da acessibilidade dos estabelecimentos da cidade no app Guia de Rodas, além da participação da liderança, que assume um compromisso com o aprimoramento contínuo. Quem são parceiros que vão nos ajudar, para além de pegar a norma NBR e falar assim, bom, cumprimos checklist da norma que está aqui. Então a gente encontrou o Guia de Rodas e de partida acho que o mote do Guia de Rodas conectou com tudo isso. Então quando a gente consegue colocar a experiência para além do viés apenas da acessibilidade predial. Sempre tem esse conceito de que a certificação acontece em escritórios corporativos, na Faria Lima, na Berrini ou nas sedes administrativas que teoricamente são mais marcantes, né? Só que para o Mercado Livre, os galpões e o core da companhia é a entrega do pacote. Então as pessoas que fazem acontecer estão nos galpões. Ano a ano, as empresas certificadas são desafiadas a manter e aumentar o seu impacto. Assim, a certificação Guia de Rodas é um organismo vivo e a sua evolução é medida através de evidências e dados, garantindo a transparência e a seriedade do programa. Então cabe a nós fazermos esse mundo que a gente quer ver materializado. E quem sabe um dia as crianças do futuro vão aprender nas aulas de história que houve uma época em que as pessoas não conseguiam ir para onde elas queriam, consumir o que elas desejavam. Ou seja, quem sabe um dia a falta de acessibilidade vai ser um problema do passado.
nós estamos, pessoal, nesse processo de certificação do guia de rodas hoje na empresa. Por isso que essa é uma das razões que a gente está em obras nesse momento no nosso escritório. Para a gente é um marco. Não sei se vocês perceberam ali, o Mercado Livre, PepsiCo, grandes empresas fazendo isso. Santander está fazendo isso. E esse guia de rodas é uma certificação que ela pode ser tirada por empresas, pode ser tirada por condomínios. Então, eles têm um aplicativo onde você consegue avaliar se aquele restaurante, se aquele local público tem ou não acessibilidade. É uma causa muito genuína. E a gente se voluntariou, entrou nesse processo de certificação, aprendemos muita coisa que, por exemplo, eu que não sou cadeirante, até então não tinha a menor ideia. Nesse processo do guia de rodas eu aprendi muita coisa. Uma coisa hoje para mim soa como óbvio, mas assim, o Gessé, meu colega lá, cadeirante. Ele foi um cara que virou para mim e falou assim: Thiago, quando você falar comigo, por favor, sente. Eu disse, tá bom? Aí, tá, né? Pergunta óbvia. Tá, por que você quer que eu sente? Ele falou, Thiago, eu não consigo levantar, né? Então é óbvio que você sente. Não precisava ter ouvido aquilo, mas eu, com a minha mania de querer entender as coisas. Enfim, e isso é um aprendizado. A primeira vez você, mas a segunda vez você já vai no automático. Então, toda vez que você for falar com uma pessoa cadeirante, fique na mesma altura que ele, que senão para ele é desconfortável. Isso foram alguns dos aprendizados que nós tivemos conversando sobre essa pauta, discutindo sobre essa pauta. E o mesmo acontece nos outros grupos de afinidades. Conversando sobre, a gente aprende. O que eu acho que a gente tem que evitar são os extremismos. Eu não falar ou eu usar aquela pauta para, ao invés de fazer um ativismo corporativo, eu fazer um ativismo social. Eu tenho que encontrar um meio termo. Tem coisas que nós fizemos que deram muito certo. O que a gente procurou trazer para vocês aqui é tudo que deu muito certo. Teve muita coisa que no meio do caminho a gente teve que parar e repensar. Então, aqui são coisas bacanas que a gente gosta de dividir. Tá? Aqui a gente fala um pouquinho das adequações, alguns check-ins que nós fizemos aí ao longo do ano passado. Tá? Todas as ações que nós mencionamos aqui fazem parte dessas siglas de ODS. ODS nada mais é do que Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Isso é um conceito criado pela ONU, se eu não me engano, são um total de 17, tá? E a gente, com as nossas ações de diversidade e inclusão, a gente consegue se enquadrar em 4 desses ODSs. Para os entusiastas da causa, vale a pena a gente conhecer o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu aprendi com meu amigo Gessé que há 5 anos atrás, uma liderança diversa era uma competência esperada para o futuro. Há 5 anos atrás. Hoje é pré-requisito. Cada vez mais eu tenho profissionais diversos, as pessoas são diversas, os pensamentos são diversos. E eu, como líder, como gestor, se eu não tiver capacidade para liderar um time diverso, provavelmente eu não serei líder por muito tempo. Pessoal, falei pra caramba, tá? Isso para mim é uma das nossas grandes fortalezas e eu prometo que esse é o último slide. O outro slide tem os contatos da BIM, enfim, é o pessoal de comunicação que manda por lá. Então é melhor não discutir. Enfim, isso para mim é algo muito importante, porque todas essas ações de diversidade e inclusão, todas essas discussões, de alguma forma elas têm que estar tangíveis como política. É assim que funciona o mundo. Isso tem que estar escrito. Eu tenho que dizer, isso pode, isso não pode. É assim que a sociedade, a legislação exige para isso. Na Ambima, nós chamamos de inegociáveis. O que é inegociável para a Ambima são as nossas pétalas. Na Ambima não é normal qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Se eu fui discriminado ou se eu presenciei uma discriminação,
eu sou fortemente recomendado a denunciar. Eu tenho canais de denúncia isentos para receber esse tipo de denúncia. Tá? Não precisa eu ser a vítima daquele fato. Basta eu presenciar e aquilo me incomodar. Se me incomodou, eu tenho o dever de denunciar. É isso que quer dizer que na Ambima não aceitamos qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Não aceitamos constrangimento e humilhação. Isso é um posicionamento institucional, corporativo muito forte. Isso virou parte da nossa cultura. Então, quando a gente montou esse processo todo estruturado, todo bem pensado, erros e acertos, isso tinha que culminar em algo, e a gente conseguiu tangibilizar isso dentro das nossas pétalas. Não é normal qualquer tipo de assédio moral ou sexual. Não é normal intimidar ou agir com agressividade. No mercado de capitais, no mercado financeiro, tem as pessoas que têm mais experiência do que eu, contam que o mercado de capitais, o mercado financeiro brasileiro, era um mercado historicamente conhecido por ser um mercado agressivo, um mercado que as pessoas não se respeitavam, dedo na cara, e você é isso, e você é aquilo, você é filho daquilo ou filha daquilo, e por aí vai. Isso era jargão, isso era normal. Então, hoje em dia, dentro da Ambima, nós combatemos isso. Tá? E eu influencio o mercado de capitais brasileiro para que, de fato, também mude as suas práticas. Tá? Não é normal qualquer prática de corrupção. Eu estou na Ambima há 14 anos. Dos 15, eu estou lá há 14. E eu nunca presenciei nenhuma prática de corrupção dentro da empresa. Tá? Não é normal colocar a nossa reputação institucional em risco. Meus colegas contadores, essa vale 10. Eu sou uma associação civil sem fins lucrativos, não viso lucro. Qual o meu maior ativo? O meu nome. Se eu perder o meu nome, acabou a empresa. Fecha a empresa, vai embora, liquida, acabou. Então, não é normal colocar a nossa reputação institucional em risco. Para eu estar aqui hoje, eu preciso de autorização do meu chefe, da minha área, combinar o discurso, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, o que coloca o nome da empresa em risco e o que eventualmente não coloca o nome da empresa em risco. Tá? A gente zela muito pela nossa reputação, assim como uma SA de capital aberta zela pelo lucro por ação. É assim que funciona. Tá? E não é normal ficar parado. Isso aqui é uma questão que basicamente diz o seguinte: meu amigo, estuda, corre atrás. Se vocês estão achando que vocês vão formar daqui 2, 3, 4, 5 anos e acabou, não vou fazer mais nada da vida, desculpa, estão errados. Vocês vão estudar o resto da vida. Simples assim. Então, na Ambima não é normal ficar parado. Gostou, né? Pessoal, encerro por aqui. Recomendo que vocês conheçam a Ambima, se conectem com a Ambima, conheçam um pouco mais, enfim, ali os meus dados do LinkedIn, caso quiserem continuar esse bate-papo aí pelas redes sociais. Temos um escritório no Rio, temos um escritório em São Paulo. No Rio, além desse escritório lá na Praia de Botafogo, que tem uma vista horrível, vamos dizer o contrário, a gente também tem um grupo de profissionais dentro do Banco Central do Brasil, lá na Presidente Vargas, mas é uma dependência do Banco Central, por isso que eu não trago o endereço aqui. Em São Paulo, a gente está na região de Pinheiros, ali numa torre anexa ao Shopping Eldorado, né? E essa é a nossa empresa. Fiquem à vontade aí para se conectar com a gente, para conhecer, para aqueles que desejam morar no Rio ou morar em São Paulo, enfim, oportunidades de trabalho estão aí também, oportunidade de desenvolvimento. Eu não falei aqui, estava me esquecendo, o Billy ia me matar se eu esquecesse disso. Nós temos um aplicativo chamado Ambima Edu. Meu amigo Thiago me perguntou sobre as certificações da Ambima. E ele falou: poxa, eu estou vendo que as certificações da Ambima vão mudar. Sim, elas vão mudar. Basicamente, o CPA 10 e 20, ele deixa de ter o 10 ou 20, ele vai virar só um CPA, certificação de entrada, e eu passo a ter duas vertentes. Vou passar a poder tirar um CPRO, uma certificação vai chamar CPRO-R para relacionamento, ou CPRO-I, se eu quiser ser um profissional de investimento, se eu quiser ser um gestor. Tem N outras mudanças aí por trás disso. E essa mudança toda está sendo estruturada dentro desse aplicativo, do Ambima Edu, que a gente
pretende colocar ali dentro, estamos colocando um conceito de microcertificações. Pensem o seguinte, vocês têm 10 temas para estudar. Tirei a certificação, beleza. Um daqueles temas sofreu uma mudança por regulação, por um produto novo no mercado. Então, naqueles 10 temas que vocês estudaram e tiraram a certificação, um deles vai aparecer no aplicativo. Você precisa se atualizar aqui. Então, você tira a microcertificação. Para a Ambima é bom que os profissionais vão estar sempre atualizados e conectados com a Ambima. Para o mercado também vai ser bom que a gente consegue assegurar que aquele profissional ele tem acesso a conteúdo, ele está capacitado, ele está reciclado, isso para a gente é importantíssimo, e esperamos todos que aquilo ali no final do dia represente uma melhor qualidade no atendimento, ou um produto financeiro um pouco melhor para todos nós aí, investidores. Então, aplicativo gratuito, informação de altíssima qualidade, tá? Vocês têm que estudar aí para a matéria do Luciano, aí que tem alguma coisa relacionada ao mercado financeiro, estuda a matéria dele, que se eu não falar isso, você vai estudar o material dele, senão vai brigar comigo depois. Mas dá uma olhada no Ambima Edu. Ali também tem uma fonte de informação bem legal, tá? A gente estava conversando no café, né? Eu sou entusiasta de história. Fizemos aí 30 anos do Plano Real. Depois entra no Spotify aí, tem N podcasts, obrigado. Tem N podcasts ali contando a história dos 30 anos do Plano Real, as pessoas e os políticos daquela época que estruturaram o plano, independente de questão política, ideológica, enfim, conheçam a história. Os caras vão contar ali o que aconteceu, o que deu certo, como deu certo, ou por que deu certo, ou por que não deu certo. Então é bem bacana, tá? Eu deixo isso de dicas para vocês e